Sejam muito bem-vindos, irmãos e irmãs, ao canal Luz da Palavra, um espaço destinado ao seu bem-estar, desenvolvimento pessoal e espiritual. E a maneira como os 12 apóstolos de Cristo morreram, nem sempre é clara para os estudiosos da Bíblia. Existem algumas referências no Novo Testamento, em textos apócrifos e relatos de cristãos primitivos, sobre o que poderia ter acontecido com cada um deles. Embora haja diferenças em alguns desses relatos, há uma explicação geralmente aceita e considerada confiável. O que sabemos é que os apóstolos deixaram suas vidas pessoais e empregos para seguir Jesus durante sua missão em vida. Após a morte de Jesus, foram encarregados de pregar o Evangelho em todo o mundo, mesmo que isso significasse enfrentar a perseguição, que naquela época era muito intensa. Muitos deles foram brutalmente assassinados. E neste vídeo vou compartilhar a história de suas vidas e como enfrentaram a morte. Mas antes de começar, peço que se inscreva no meu canal. Basta clicar no botão de inscrever-se abaixo do vídeo e ativar o sininho para receber notificações sempre que eu publicar um vídeo novo. Todos os dias às 4 horas da manhã, compartilho uma mensagem de fé e esperança e oro por sua vida. Venha caminhar comigo todos os dias rumo à luz da palavra. E depois que Jesus morreu, os apóstolos continuaram espalhando o cristianismo, viajando de Jerusalém a Damasco, Antioquia, Ásia Menor, Grécia e finalmente Roma. Vamos ver como foi a vida de cada um deles de acordo com o que está escrito na Bíblia e nas tradições. Começando com o apóstolo Pedro, ele era o discípulo mais antigo e Jesus o escolheu como líder da igreja e dos apóstolos. Jesus disse a Pedro: "Você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus." E após a morte de Jesus, Pedro liderou a missão de pregar o Evangelho a todas as pessoas. Ele continuou seu trabalho missionário por mais 35 anos e, segundo a tradição, foi crucificado em Roma. Dizem que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, sentindo-se indigno de morrer da mesma forma que seu Senhor. E quanto a André, irmão de Pedro e também pescador, ele já era seguidor de João Batista antes de encontrar Jesus. André desempenhou um papel importante nos evangelhos e foi um dos discípulos mais próximos de Jesus, ao lado de Pedro, João e Tiago. Ele estava presente quando Jesus falou sobre o final dos tempos e quando Jesus subiu aos céus após a ressurreição. A tradição conta que André desempenhou um papel crucial na expansão da igreja primitiva e que ele foi submetido a torturas antes de ser crucificado na Grécia. Mas sua cruz tinha o formato de um X. Séculos depois, seus restos mortais foram encontrados e levados para a Escócia, mas o barco naufragou. E João, o discípulo mais jovem de Jesus, era conhecido como o discípulo a quem Jesus amava. Ele era próximo de Pedro e Tiago, fazendo parte dos amigos íntimos de Jesus. João testemunhou milagres e revelações, e foi o único apóstolo que esteve presente até a crucificação de Jesus. De acordo com a tradição, João, quando ainda era jovem, teria sido jogado em óleo fervente, mas saiu ileso. Mais tarde, por ordem do imperador Domiciano, João foi levado como prisioneiro para a ilha de Patmos, onde recebeu a revelação do Apocalipse. Acredita-se que ele tenha morrido de causas naturais com 94 anos na cidade de Éfeso. E quanto a Felipe, ele foi a terceira pessoa chamada por Jesus para se tornar discípulo. Ele participou de muitos milagres, e foi a ele que Jesus perguntou como poderiam alimentar a multidão na multiplicação dos pães e peixes. Felipe continuou a missão nas regiões da Ásia, incluindo Frígia e Hierápolis. A história de sua morte é confusa e ainda não se sabe ao certo como aconteceu. Há relatos de que ele morreu de causas naturais, mas também existem estudiosos que acreditam que ele tenha sido enforcado, apedrejado ou até crucificado em Hierápolis. E Bartolomeu é um dos apóstolos mencionados na Bíblia, mas há poucas informações sobre ele. Segundo registros não bíblicos, ele teria pregado o cristianismo da Ásia Menor até a Índia, e de acordo com a tradição, foi esfolado e crucificado de cabeça para baixo em Albanópolis, na Armênia. Outra versão na tradição católica afirma que ele foi açoitado até a morte e seu corpo foi jogado ao mar. E Mateus, um apóstolo judeu, que trabalhava como publicano, coletando impostos para o Império Romano, uma ocupação mal vista pela sociedade judaica. Mas Jesus o chamou para segui-lo. Mateus é autor de um dos evangelhos,
onde detalhou o ministério e a vida de Jesus. De acordo com relatos, ele pregou na Pérsia, Judéia e Etiópia, onde teria sido morto por causa de um ferimento de espada, embora também haja quem acredite que ele tenha morrido de causas naturais. Seu túmulo está na cidade italiana de Salerno. E quanto a Tomé, apesar de poucos detalhes na Bíblia, sua personalidade sincera, por vezes pessimista e incrédula, é evidente. Ele expressou sua preocupação quando Jesus decidiu voltar à Judéia para ressuscitar Lázaro, temendo ser apedrejado. Mas, após a morte de Cristo, Tomé ganhou destaque nos relatos bíblicos ao afirmar que só acreditaria na ressurreição de Jesus se pudesse tocar em suas marcas. Tomé tinha muita vontade de ver Jesus, mas sua ansiedade se transformou em incredulidade. Uma semana após a ressurreição de Jesus, ele apareceu a Tomé, mostrando suas marcas, o que fez Tomé acreditar. Há relatos de que ele morreu apunhalado a mando do rei de Milapura, na cidade indiana de Madrás, no ano 53 d.C. E sobre Simão pouco se sabe além de sua origem em Caná da Galileia. Segundo a tradição católica, ele teria sido cortado ao meio por um serrote. Em outros relatos, ele teria sido martirizado com 120 anos durante o Império de Trajano, sendo crucificado ou queimado vivo numa fogueira na Armênia, dependendo da versão. E Tiago, filho de Zebedeu, era irmão de João, e ambos foram chamados por Jesus de Filhos do Trovão. Tiago trabalhava no barco de seu pai, juntamente com Pedro e André, quando se tornaram discípulos de Cristo. Ele esteve presente em eventos importantes, como a ressurreição da filha de Jairo, a transfiguração e no Getsêmani. Tiago foi o primeiro apóstolo a ser martirizado e o único a ter um relato bíblico sobre sua morte. Ele foi decapitado por ordem de Herodes, por volta do ano 44 d.C., enquanto Pedro estava preso, como mencionado em Atos capítulo 12. E sobre Tiago, filho de Alfeu, há poucos detalhes sobre sua trajetória. Existem 4 citações referentes a ele na Bíblia, e há 2 relatos diferentes sobre as circunstâncias de sua morte. Havia um apóstolo chamado Tiago. Dizem que ele foi crucificado no Egito, parecido com o que aconteceu com Jesus no ano de 62 d.C. Tiago, após se tornar missionário na Palestina, acabou em um país onde sua vida chegou ao fim de uma maneira trágica. Alguns acreditam que tenha sido apedrejado até a morte por ordem de Amando, um sumo sacerdote que queria que Tiago denunciasse outros cristãos. Outra história nos leva a São Judas Tadeu. Após a morte de Cristo, São Judas Tadeu escreveu uma das cartas que agora fazem parte do Novo Testamento. Ele não era o mesmo Judas que traiu Jesus, e respondeu ao chamado de Jesus com fidelidade. Teve a coragem de dar a sua vida por amor a Cristo e ao Evangelho. Segundo a tradição, São Judas Tadeu pregou em várias regiões, como a Judéia, Samaria, Idumeia, Síria, Mesopotâmia e a antiga Líbia. No ano 70 d.C., ele foi martirizado, enfrentando um linchamento com lanças e machados. E assim, esses apóstolos deixaram sua marca na história. Judas Iscariotes, um dos discípulos de Jesus, ficou conhecido por trair Jesus. Curiosamente, ele é mencionado com mais frequência nos evangelhos, depois de Simão Pedro. Um detalhe intrigante é que seu nome era sempre citado por último entre os discípulos. Judas tinha a responsabilidade de administrar o dinheiro do grupo, mas mesmo caminhando ao lado de Jesus, ele costumava furtar parte das contribuições. Mais tarde, atormentado pelo remorso por ter entregado Jesus aos sacerdotes em troca de 30 moedas de prata, Judas tentou devolver o dinheiro, mas sua oferta foi recusada. Assombrado pela culpa, ele lançou as moedas dentro do templo e partiu para se enforcar. E assim termina a história de Judas Iscariotes, o discípulo que traiu Jesus. Agora, sobre a pergunta de se ainda existem apóstolos como os de antigamente, é importante lembrar que o título de apóstolo foi dado àqueles que viram Jesus durante sua vida na terra. Mas algumas denominações religiosas contemporâneas consagram pessoas que acreditam ter um chamado especial para o ministério apostólico. Na verdade, todo cristão tem o chamado de Jesus para compartilhar o Evangelho com as pessoas ao seu redor, seguindo os passos dos apóstolos que se dedicaram a espalhar a mensagem de Jesus. Independentemente do título, o importante é obedecer a esse chamado e compartilhar a fé com os outros. Se esse momento tocou seu coração, convido você a dar um like neste vídeo e compartilhar com aqueles que você ama. Juntos podemos espalhar a luz da palavra
e levar essa mensagem de esperança e amor para mais pessoas que precisam dela. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber uma oração poderosa como esta a cada dia. Aqui estamos comprometidos em nutrir nossas almas e cultivar uma vida cheia de significado e propósito. Então abracemos a felicidade e vivamos com gratidão. E acima de tudo, nunca duvide do imenso amor e cuidado que Deus tem por você. Que Ele continue guiando os seus passos e iluminando o seu caminho com a luz da palavra. Agradeço a sua presença e nos vemos nos próximos vídeos. Que Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre. Amém. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de assistir também esse vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Clique nele para continuar assistindo mais ensinamentos edificantes e abençoados como esse. Te espero lá, irmão e irmã. Vamos juntos nessa jornada, rumo à luz da palavra.